Olá, amigos e irmãos. Quero compartilhar com vocês algumas lições sobre a Igreja de Jesus. Nós vamos começar hoje, logo na base, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 13 aos 18. Nós temos um momento interessante onde Jesus pergunta aos seus discípulos a respeito do que as pessoas fora, dos homens, pensavam sobre ele. Depois de que os discípulos responderem o que eles ouviam sobre comentário das pessoas de fora, quem era Jesus, Jesus fez outra pergunta, agora porém para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? E imediatamente Pedro responde e diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: você é feliz, Pedro, porque não foi carne e sangue que revelou isso a você, mas meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero fazer com vocês alguns destaques do texto que temos aqui de Mateus capítulo 16, dos versos 13 ao verso 18. Primeiro, essa palavra edificarei. A igreja é edificada por Cristo. O único construtor, edificador da igreja é Cristo. Homens constroem templos, organizam denominações, criam associações, convenções, mas a igreja é edificada quando Cristo salva uma pessoa. Pastores não edificam uma igreja e a entregam a Cristo. Pelo contrário, Cristo coloca pastores na igreja que ele edificou para cuidar dela. Portanto, quem edifica a igreja é Cristo, não são homens. A outra palavra ou frase que nós temos, que muito me chama a atenção, de uma forma muito gostosa, Jesus disse assim: minha igreja. Eu gosto muito dessa expressão, minha igreja, para que isso fique bem claro, a igreja é de Jesus. Quando Jesus disse: esta pedra edificarei minha igreja, a ênfase que ele faz, que a igreja pertence a ele. Então, como igreja, eu pertenço a Cristo. Isso traz para nós uma sensação de bem-estar, de segurança muito grande, porque nós pertencemos a Cristo. Nenhum homem tem direito de se referir aos crentes em Cristo como sua igreja ou como seu povo, porque a igreja pertence a Cristo. A maior prova disso é que hoje, com essa pandemia, pastores não têm mais um templo cheio e nem tem um culto que podem chamar de que culto abençoado nós tivemos. Mas Cristo continua tendo sua igreja. Nada mudou para Cristo. A igreja dele continua viva, vibrante, confiante, esperando por ele. Homens, pastores, perderam a sua igreja, aquela igreja visível, lá do templo, mas Cristo não perdeu sua igreja. Por isso não faz diferença nenhuma o tempo que nós estamos vivendo, porque a igreja de Cristo permanece. Para Cristo ela é a mesma igreja. A igreja que eu pastorei, Igreja Batista Central de Muriaé, eu não a vejo todas as quartas e domingos, mas esta igreja, que não pertence a mim, mas pertence a Cristo, ela está sendo vista, ela está sendo acompanhada, ela está sendo guardada, ela está sendo amparada, sustentada pelo dono da igreja, Cristo. Meu querido irmão, você pertence a Cristo, e por pertencer a Cristo, você será cuidado por Ele, você será sustentado por Ele. Ele sabe tudo o que você precisa, Ele sabe que estamos vivendo tempos difíceis, mas como nós pertencemos a Ele, Ele se incumbe de cuidar de nós. Outra frase que me chama a atenção no texto referido, são a frase que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Que força é essa que pode neutralizar o poder do diabo? Que força é essa que a igreja tem para neutralizar as portas do inferno? Será que são as suas campanhas de oração e jejum? Será que são a sua adoração?
uma igreja que adora muito, isso é uma arma contra Satanás? Os encontros, os projetos de crescimento da igreja? Não, não, não. Não são as nossas orações a força contra as portas do inferno. Não são nossos jejuns, nem a nossa vibrante adoração, acompanhada com excelentes instrumentistas e equipes de louvores. Não são nossas campanhas, nossos projetos. A força que neutraliza as portas do inferno é muito diferente. E para entender melhor que força é esta que a igreja tem, nós precisamos voltar para as duas perguntas que Jesus fez aos discípulos. A primeira pergunta foi: o que dizem os homens sobre ele? O que os homens pensam sobre ele? O que os homens entendem? O que os homens conhecem sobre Jesus? A resposta foi bem evasiva. A resposta foi bem insegura, bem incerta. Os discípulos responderam: olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é Elias que ressuscitou. Outros acreditam que o Senhor é João Batista, ou Jeremias, ou um outro profeta. Observe que há uma dúvida, há insegurança. Por que as pessoas não tinham uma definição exata de quem era Jesus? É óbvio, eles não estavam com Jesus, portanto não podiam conhecer Jesus. Eles não viram Jesus, eles não ouviram os ensinamentos de Jesus, eles não viram os milagres que Jesus realizou, as manifestações de poder dele. Portanto, não podiam saber quase nada sobre Jesus. Podiam ficar imaginando, mas não tinham nenhuma experiência própria, porque não conheciam Jesus, não andavam com Jesus. Segunda pergunta, Jesus fez para eles: e vocês? Quem dizem que eu sou? O que vocês pensam sobre mim? O que vocês sabem sobre mim? E agora a resposta é completamente diferente. E Pedro então disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Naquele momento, Jesus se encheu de alegria, porque viu o conhecimento que Pedro tem dele. E Jesus vai dizer a Pedro: olha, Pedro, você foi abençoado, não por homens, por alguém te ensinou, alguém te instruiu, mas isso vem do meu Pai. Lembra de uma palavra de Paulo? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça que nós temos de conhecer o Senhor Jesus, o nosso Salvador, é um dom de Deus para nós. Os discípulos podem identificar a pessoa de Jesus, os discípulos podem ter uma resposta segura, porque eles o conhecem. Sabe qual é a força neutralizadora das portas do inferno? Convicção, certeza, saber quem é Deus na sua vida. Saber quem é Jesus para você, o que significa Jesus na sua vida. Nesses momentos que a igreja está vivendo, de epidemia, em que a igreja está em casa, não pode ir para as ruas, não pode ir para os seus templos, a igreja pode não saber, não conhecer os cantores evangélicos, você pode não saber as letras das músicas que eram cantadas lá nos nossos cultos do templo, você pode não saber tocar, você pode não saber cantar e nem mesmo pregar, mas nada disso tem valor nesse momento, nada importa para nós. Há algo que você sabe. Você pode não saber quem são os cantores que motivaram nossas músicas, nossas alegrias, nossos cânticos com palmas, instrumentos. Você pode não saber cantar. Muitas famílias estão reunidas em oração, em culto diante de Deus e podem nem mesmo cantar, porque não sabem cantar, não tem a letra de nenhuma música. Mas isso não tem valor nenhum, porque a força da igreja para superar, para sobreviver em tempos de crise como essa que nós estamos vivendo, é a sua convicção de que quem é Cristo para você, quem é Cristo na sua vida. A igreja que Cristo edificou é forte, e a sua força não é a sua fé, não são as suas orações e nem os seus louvores, mas a sua força está na sua convicção. Ninguém pode ir contra pessoas que têm convicção. Ninguém vence quem tem certeza, quem tem absoluta segurança
de que quem é Deus, o que representa Cristo na sua vida. E a minha oração é que você amplie nesses tempos o seu conhecimento de Deus. Lembra das palavras do profeta? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. O conhecimento de Cristo, a nossa convicção segura como aquela de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a força que vai neutralizar o diabo. Essa é a força que fará com que a igreja sobreviva esse período difícil que nós estamos vivendo. A nossa convicção, a nossa certeza, a nossa absoluta confiança de que nós pertencemos a Cristo, somos guardados, somos cuidados e fomos salvos por Ele. E um dia estaremos com Ele na eternidade. Esta é a maior segurança que nós temos. A certeza de que Cristo virá para levar sua igreja e ela finalmente estará livre de todos os sofrimentos deste mundo. Não haverá mais epidemia, não há nenhuma pandemia que vai assustar, intimidar, enfraquecer, destruir, pôr em xeque ou em dúvida a nossa segurança, porque a nossa confiança está naquele que nos salvou e nós sabemos quem Ele é. O Cristo, o Filho do Deus vivo, assim como disse Pedro, temos que dizer o tempo todo, Cristo, Filho do Deus vivo, que hoje é meu Senhor e meu Salvador. Que o Senhor te abençoe e você viva uma vida segura, de plena convicção. Cristo te salvou. Você é igreja do Deus vivo. Amém.